Branca de Neve e os Sete Anões foi o longa que fez com que a Disney se tornasse o maior e mais respeitado estúdio de animação de boa parte do século XX. Então por que o live action do seu filme mais icônico está sendo massacrado pelo público e crítica? Para começo de conversa, a Disney de hoje tem muito pouco em comum com o velho estúdio criado pelo Walt. E isso foi um processo que infelizmente não aconteceu apenas com o estúdio que criou personagens memoráveis como Mickey, Pato Donald e Pateta. Grandes instituições culturais e de mídia que tinham um viés mais conservador, assim, vamos dizer, foram tomadas pela mentalidade marxista que culminou agora na ideologia woke. Acontece que esse modelo está se esgotando e o público cansou de releituras, continuações, filmes com muito discurso e pouca história realmente interessante. Mas será que a Disney e os outros estúdios vão bancar os seus fracassos e prejuízos e seguir militando? Ou estamos num momento de virada? E o que é que faz com que o mundo woke odeie tanto um filme tão simples e singelo e querido como a Branca de Neve? E por que é que tá todo mundo irritado com a mala da Rachel Zegler? É isso que abordaremos nesse Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoiler, mas spoiler de Branca de Neve, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Assiste o vídeo logo e depois você assiste a Branca de Neve de novo, pela 1000ª vez, porque provavelmente você já assistiu. Bom, todo mundo conhece a história da Branca de Neve, né? Mas será? Vamos ver como é que era, antes de começar aqui a falar do filme da Walt Disney, como é que era a história original dos irmãos Grimm. Uma rainha olha pra neve enquanto tá costurando, e a beleza da neve a distrai e faz com que ela fure o dedo, fazendo com que gotas de sangue caiam na neve, né? E aí ela olha para aquilo e fala, nossa, eu queria ter um filho assim. Basicamente é isso. Não sei por que ela teve esse desejo, mas assim, ela falou, desejou ter uma filha que fosse branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano, por causa das janelas, talvez, ou das árvores. Mas é engraçado, né? Porque ela fala negra como ébano, e normalmente os movimentos identitários falam, não, mas a cor negra, a cor preta, ela é sempre tida como uma coisa ruim. E nesse caso aqui, não. É um desejo da mãe que ela também seja negra como ébano. No caso, nos olhos e no cabelo, né? Mas você vê que muitas vezes os caras fazem um monte de militância com essas coisas que são completamente absurdas. No caso das histórias, assim, desse tipo de história, as cores elas são muito mais simbólicas do que representarem uma cor mesmo de verdade. Tanto é que quando eu fiz aqui no Cine Quinto, falei sobre a Pequena Sereia, no caso da Pequena Sereia, ela ser negra não era uma diferença tão grande, até porque a sereia era uma personagem que não é humana, né? Ela é meio humana, meio peixe, meio fantástica e tal. Então, apesar de ser uma história nórdica, e aí sim faria sentido ela ser como ela é no desenho animado, não é um grande problema para a história ela mudar de cor, as negras serem representadas nesse desenho, assim. Só que, nesse caso, você tá fazendo a descrição do personagem, e as cores aí, elas têm realmente um efeito também simbólico. Então, essa bobagem identitária que os caras começaram a colocar no mundo é muito ridícula, porque, inclusive, como símbolo, a própria história, ela não é exatamente uma mulher que aconteceu aquilo do jeito que aconteceu. É tudo simbólico, exatamente. É como se fosse a representação do feminino, da inocência, a representação do bem, a rainha, a representação da inveja. Mas enfim, vamos continuar a história como ela era, né? Isso aí foi só um parênteses para falar que ela desejava que a filha também tivesse a cor negra como ébano. Olha só que bonito isso. Bom, no final, a rainha boa que desejou essa filha, né? Mas teve a filha, foi a Branca de Neve, e o pai casa com uma madrasta. Tem até uma versão da história, a primeira versão, dizem que era a própria mãe que tinha inveja da filha. Mas eles mudaram para deixar um pouquinho mais palatável. E aí a madrasta tem inveja da menina, uma inveja tão grande por causa da beleza, porque a madrasta é uma pessoa vaidosa, né? Aí todo mundo conhece, ela fala pro espelho, será que tem alguém mais bonita do que eu? E a Branca de Neve, quando faz 7 anos, o espelho muda a resposta, porque até então, até ela fazer 7 anos, a rainha era a mais bela de todas, nunca houve uma mulher tão bela. E aí quando a Branca de Neve começa a crescer, e é engraçado que 7 anos tem várias coisas pra gente falar sobre o número 7. Primeiro que o número 7 na Bíblia, o 7 é o número da aliança, é o número da perfeição, da coisa ali bem acabada. E aí ela começa a ser a mais bela de todas
quando ela faz 7 anos. E outra, com 7 anos, dizem também os psicólogos, é quando você realmente tem uma parte da sua personalidade formada que dificilmente você vai conseguir mudar. Se você for mudar, vai ter que ser realmente com muito trabalho, tudo aquilo que você viveu até os 7 anos fica meio impresso na sua personalidade. Isso não sou eu falando, né? Muita gente na psicologia diz, aliás, psicólogos, se quiserem me corrigir, são bem-vindos aqui nos comentários. Mas de qualquer forma, ela com 7 anos, ela passa a ser a mais bela de todas. E a madrasta fica muito brava e resolve matar a menina. Pede pro caçador trazer o coração e o pulmão. O coração e o pulmão, que é interessante, porque o coração, né, tem um monte de simbolismo, a gente sabe onde estão as emoções, né, simbolicamente falando, onde está todo a nossa pureza, a bondade também está no coração, né, o coração tem essa coisa. Então ela queria aquele coração puro, aquela beleza interior também, né, não é só a beleza exterior. E por que eu tô falando isso? Porque ela pede o coração e na história original, ela não só pega o coração, ela come, faz um refogado ali com o coração e o pulmão. E aí ela come. E a questão do canibalismo tem um pouco disso, mesmo nas tribos indígenas, quando eles comiam o corpo do inimigo, eles queriam pegar aquela força, né? Achavam que junto com a carne lá que eles estavam comendo, eles estavam também recebendo a coragem, a vitalidade. E nesse caso é a mesma coisa. O caçador, ele não tem coragem de matar a princesa, porque a beleza e a inocência é tão grande, e aí tá dizendo, inclusive, que a beleza pode salvar, né, as pessoas. Só que o cara dá uma de Pilatos, assim, porque ele fala assim, não vou matar, não tenho coragem, mas joga ela na floresta lá, que ela vai acabar sendo devorada pelos bichos. Então rolou um Pôncio Pilatos ali também, né, o cara falou, eu lavo as minhas mãos, vocês querem matar? Mas eu mesmo não vou fazer isso aí, né? Tipo, além de tudo, o cara foi meio covardão. Bom, aí na história original ainda, a rainha descobre que ela ainda vive, né? Que a Branca de Neve ainda vive, porque ela foi pra floresta. Aí ela resolve ir pessoalmente lá matar Branca de Neve. Então ela chega com um monte de lacinhos e a Branca de Neve já tinha encontrado os anões, né? Tem essa parte dos anões. Os anões saem pra trabalhar e falam pra ela, não vai falar com estranhos, aquela história de sempre. E aí a rainha chega com um lacinho e fala assim, deixa eu te arrumar o seu espartilho aí, não sei o quê. E aí a rainha sufoca a Branca de Neve com o espartilho e ela desmaia. E se os anões não chegassem pra salvar, ela teria morrido sufocada mesmo, né, na história. Mas os anões vão lá e salvam. Depois, a Branca de Neve não deixa ela entrar na segunda vez, porque ela já tá meio que vacinada, né, mas cai no papinho, fala assim, não, tudo bem, eu não entro, mas deixa eu pentear seu cabelo aqui, olha só, eu tenho um pente lindo. E ela achou o pente lindo, tão lindo que ela não conseguiu aguentar e falou, pode pentear o meu cabelo. E aí, ela penteia o cabelo com um pente envenenado e a princesa, a Branca de Neve, também morre, né, dá uma desmaiada, vamos dizer assim, porque depois os anões vão lá e tiram o pente. Agora, uma coisa interessante nessa história, que na do Walt Disney vai direto pra maçã. Nesses dois casos, a gente tá falando de coisas que deixam a mulher mais bonita, né? Até quem fala isso é o Jordan Peterson e um outro cara que ele conversa, esqueci o nome do outro cara. E é muito interessante isso, porque eu tinha já reparado que eram coisas de beleza, né? O espartilho, o pente, mas não tinha feito essa ligação tão boa que nem eles. A Branca de Neve já era a mais bonita de todas do mundo. Ela já tinha tudo que ela precisava em termos de beleza.Ela sucumbe à Rainha Má porque também por responsabilidade dela, porque ela quer ser mais bonita do que ela já é, mas não precisa, ela não precisa do espartilho, ela não precisa pentear o cabelo desse jeito, né, mas tem tudo a ver com essa coisa da vaidade, que ela quer ser mais do que ela é, muito parecido com o pecado original, nós como seres humanos criados à imagem de Deus, né, e aí a gente quer mais, a gente quer ser como deuses, a gente não basta ser o auge da criação, você quer ser mais do que a criação, você quer ser mais do que... Isso é um pecado do orgulho, né, que é o grande pecado. E no caso da Branca de Neve é isso que faz com que ela morra, né? Que ela morra todas as vezes, inclusive a última, já mais explícito, é com uma maçã envenenada, a maçã obviamente representando o fruto proibido, e ela aí de verdade os anões não conseguem, no caso do pente eles tiram o pente da cabeça dela, e aí ela volta à vida. Mas no caso da maçã, os anões não conseguem fazer ela voltar à vida. Bom, aí ela morta lá, né, eles ficam olhando e ela fica meio incorrupta, ela não apodrece. E eles falam, pô, não vamos
não vamos enterrar ela, deixa ela aí, a gente fica olhando, ela é tão bonita, deixa ela aí, né, no caixão de vidro ou de sei lá o que, um caixão bonito que a gente possa ver, e ela fica lá durante anos, até que aparece um príncipe e se apaixona completamente por ela, e aí eles falam, pô, meu, aí não, ele pede pra levar o caixão embora. E eles falam, não, pô, imagina, não vamos levar o caixão, a gente tá aqui com ela, que absurdo, você é louco. Mais ou menos o que as feministas falam, você mal conhece, chega aqui, já quer roubar a mulher. Mas no final ele acaba convencendo, mostrando que realmente ama a Branca de Neve, e eles deixam ele levar. E aí tem uma das versões, a versão que tá no fabuloso livro vermelho, aliás, eu tenho quase certeza que é no vermelho, mas tem várias cores de livros, pode comprar qualquer um, que todos são muito legais, muito bons. Eu não sei nem se ainda tá à venda, mas eles pegam todas as obras dos irmãos Grimm e dessa coisa de contos de fada e pegam as versões originais, e essa é uma delas. Na versão do livro que eu tenho, ele pega o caixão e os ajudantes dele acabam derrubando o caixão e a maçã cai da boca, como se ela estivesse engasgada, e ela sobrevive. Então não tem beijinho, não tem aquela coisa que as feministas falam, roubou o beijo, assim. Só que assim, né, plasticamente seria mais feio pra Walt Disney fazer assim, o cara carregando, opa, deixei cair o caixão, aí plá, cai a maçã. Eu acho que eles falaram, vamos dar um beijinho ali que funciona melhor. Inclusive essa coisa do beijo, do amor, sempre foi uma coisa de contos de fada em geral, então deve ter usado por isso. Tem até uma versão que um dos criados do príncipe fazem aquela manobra de coisa nela pra ela dar um tapa nas costas dela, sei lá, é um negócio bizarro. Enfim, essas histórias originais, elas são bem, bem bizarras, assim. E no final, ele acaba ficando com ela, eles vão se casar e convidam, inclusive, a rainha Má pro casamento, e ela vai. Tem algumas versões que ela sabe que é a Branca de Neve, tem outras que ela não sabe, mas de qualquer jeito ela vai. E chegando lá, por causa de toda a maldade que ela fez, ela ganha uns sapatos de ferro em brasa e ela tem que dançar até a morte. Tipo... É isso, meio esquisito. Aí deve ter alguma simbologia que eu não consegui captar, mas eu achei interessante, porque essas histórias de fada, as originais são muito loucas, né? Isso o Walt Disney achou melhor só derrubar a bruxa da montanha, que tá tudo certo. Mas na original ela ganha esses sapatos de ferro em brasa. É cruel o negócio. Mas enfim, essa é a história original, e agora vamos para Walt Disney e a história que a gente conhece mais. Bom, o estúdio Disney já era conhecido, mas a Branca de Neve não foi só um desenho que deu um dinheiro e reconhecimento para o estúdio. Ela é um marco mesmo no cinema de animação. É considerado o primeiro longa-metragem de animação moderno, apesar de ter um outro filme alemão que se chama As Aventuras do Príncipe Ahmed. Eu acho que é isso. Ahmed. Mas a gente percebe a distância técnica entre esse do Príncipe Ahmed e da Branca de Neve, é um negócio tão absurdo. E a técnica que foi usada nesse filme da Disney, da Branca de Neve, ela foi usada até a invenção do CGI lá, da computação gráfica. Então é um negócio que realmente modificou a história da animação no mundo. Tanto que eles ganharam o Oscar honorário, porque nem existia essa categoria. E o Oscar até é bonitinho, porque tem o Oscar grandão e 7 estatuazinhas pequenininhas. Eles fizeram... Foi a única vez que eles mudaram a estátua do Oscar do original, né? Acho que foi... Se eu não me engano, foi a única vez. Aliás, falando em CGI, abrindo mais um parênteses aqui, dizem que no Brasil, que a primeira animação em computação foi feita no Brasil, a Cassiopeia, que foi antes do Toy Story, mas a gente não tem certeza, né? Aquelas coisas é que nem o avião, né? O primeiro, o Santos Dumont e os irmãos Wright, tem discussões, mas eu acho que foi mesmo. A primeira animação longa-metragem a ser lançado oficialmente no mundo foi uma animação em computação brasileira. Mas vamos voltar para a Branca de Neve, que é o nosso assunto, né? Não foi só no cinema, na técnica, que a Branca de Neve foi pioneira. Ela também foi o primeiro longa-metragem a ter a trilha sonora vendida como separadamente e ter o marketing com venda de bonecos. Essa coisa de vender bonequinho, depois que lança o filme ou a animação, começou ali. Então, foi também uma mudança no marketing do mundo. E foi a maior arrecadação da sua era ali. Foi onde o filme que mais arrecadou. Para você ver a importância não só da historinha, mas do que representa para Disney
e pro cinema essa animação, e como é tão absurdo eles estarem jogando esse legado no lixo, né? Por que a própria empresa tá cuspindo no seu legado, né? Os estúdios Disney, eles se consolidaram no imaginário das crianças nos anos 40, que foi bem essa época, né? Com o sucesso da Branca de Neve. E se mantiveram assim por anos, contando histórias sobre bem, o belo, a importância da família e do amor. Por isso que a gente fala que eles eram um estúdio mais ou menos conservador. Não significa que eles tinham uma coisa política, era mais ou menos como o mundo era mesmo, né? E tudo isso é o que o mundo woke mais odeia. Na década de 70 e 80, a Disney começou a não conseguir emplacar mais a animação de sucesso. Foi bem difícil para eles, que foi justamente na contracultura ali, né? E eles passaram por grandes dificuldades. Pouca gente, por exemplo, lembra do Cão e a Raposa, aquele filme, aquele desenho, O Cão e a Raposa. Eu mesmo nem sei se eu vi. Ele foi lançado mais ou menos nessa época, por exemplo. Mas em 1989, com o lançamento da Pequena Sereia, foi o primeiro assim que explodiu de novo, o estúdio entrou no que foi chamado a sua renascença, né? Só que aquelas crianças que assistiam os desenhos na década de 90 cresceram num ambiente completamente ideologizado. Então, elas tinham aquela imaginação das princesas que já não eram mais realmente como as princesas dos anos 40, né? Mas também não eram Frozen, assim, que já era super, quase um feminismo 2.0 ali. Mas as pessoas que cresceram nos anos 90 já tinham essa ideologia mais arraigada e viraram os wokes, né? Elas que estavam tomando conta dos estúdios Disney, estão tomando conta dos estúdios Disney hoje. Então, elas trouxeram com eles, ou elos, o espírito do tempo, né? Uma das executivas da Disney já admitiu em público que estava promovendo uma agenda colorida nada secreta. Isso é aspas, hein? Ela falou mesmo. Estava promovendo uma agenda colorida nada secreta. Ou seja, estava botando LGBTQIY em tudo quanto é desenho, e isso deu um problema para a Disney, diminuíram as ações, fora que eles não estão conseguindo mais lançar nenhuma história que relevante. Essa história da LGTV aí levou a empresa a demitir 7 mil funcionários pelo mundo. Isso faz tempo, hein? Deve ter demitido mais. Mas bem antes disso, em 2010, diante de afirmações de atrizes de Hollywood sobre beijos não consentidos, princesas pouco empoderadas, a Disney começou a ficar mais woke mesmo, porque elas compraram essa história. O príncipe roubou um beijo, que absurdo, é um estupro não consentido. Essas bobagens, né? Que não entende, na verdade, que aquilo é só uma referência à realidade, não está dizendo que aquilo é o certo em si, você chegar, pegar uma mulher morta e beijar na boca, até porque, né, a gente é o primeiro a falar isso, os conservadores, ninguém vai falar para você fazer isso. E foi nesse espírito meio orwelliano que eles decidiram produzir essas live actions. Começou, né, com Aladdin, eu não sei se foi o primeiro, mas teve Aladdin, teve a própria Pequena Sereia. Eles começaram a recontar uma história que mesmo nos anos 90 já eram meio diferentes das histórias das princesas como Cinderela, Bela Adormecida e Branca de Neve. O resultado foi uma sequência de filmes medíocres, né, sem brilho, porque tiraram toda a questão do conto de fadas, que é sempre uma idealização, e trouxeram para o res do chão, como diz o Carlos de Freitas. Até os anos 90, mais ou menos, não tinha essa coisa de princesas Disney. A Disney tinha vários filmes de vários estilos e tinha lá as 3 princesas, que na verdade a Branca de Neve foi a primeira princesa, a Cinderela veio porque o filme os filmes que vieram depois da Branca de Neve foram um fracasso, né? Mesmo Fantasia, que é um filmão, acho super bacana, não deu muito certo. E aí os caras, vamos fazer uma Branca de Neve 2, né? Que deu certo, vamos fazer um conto de fada. Então não era uma coisa assim, nossa, Disney, vamos fazer assim, o patriarcado tomar conta do mundo, vamos fazer desenhos de princesas para que os homens mandem nas coisas e as mulheres sejam submissas. Babaquice, aquilo nem foi. Eles só fizeram o que deu certo. E depois a Bela Adormecida foi pior ainda, porque foi o que restou de ideia dos outros 2 filmes, eles fizeram um apanhadão e fizeram a Bela Adormecida. Então essa coisa de que a Disney sempre foi lá e fez as mulheres sentirem que são princesas e a mulher não pode ser empoderada, porque a Disney... Não tem nada a ver, foi também uma coisa meio mercadológica da época, sobrou aquelas 3. Quase 30 anos depois, sei lá, a gente tá falando de 50, 60, 60, 40 anos depois, os
caras voltaram com as princesas, que voltou com a Ariel, e aí foi a Aladdin, enfim, vieram as princesas dos anos 90. É como se você, daqui a 40 anos, falasse que a Pixar é um filme sobre... é um estúdio que só fala sobre brinquedos falantes, entendeu? Tipo, essa coisa da princesas Disney foi uma invenção recente. Então, falar que, nos anos 40, a Disney estava querendo fazer com que as mulheres... é de um absurdo tão grande e até anacrônico. Mas a ignorância, né? A ignorância é uma coisa comum. Então, ninguém liga pra falar coisa errada, porque a verdade é a minha verdade, e a minha verdade é o que vale, que se dane a realidade. Tem uma crítica comum às primeiras princesas da Disney que, elas não se transformam como personagem, elas começam a mesma pessoa que elas terminam, o que é uma bobagem para começar, mas vamos dizer que essa crítica esteja correta. Hoje toda princesa tá ligada, desde a Ariel mesmo, elas estão ligadas assim, eu não me encaixo na sociedade, a sociedade não me entende, eu preciso mudar a sociedade para que ela se encaixe a mim. Olha só como é diferente a ideia, né? E aí quando entra Frozen, essas coisas, é pior ainda, né? Aí let it go, que se dane todo mundo, eu não tô nem aí. Só que as histórias dos anos 50 falavam em você ser uma boa pessoa e melhorar a si mesmo. Você tem que ser mesmo quem você é, você tem a sua individualidade, mas existem virtudes que são universais e você pode se melhorar fazendo virtudes universais que normalmente estão ligadas ao amor e ao serviço ao próximo, a servir o outro, a amar o próximo, e não olhar assim, todo mundo tem que se adequar a mim. Não, eu tenho que olhar a realidade e falar o que vai me fazer uma pessoa mais virtuosa, né? Enfim, e hoje não. A sociedade não me entende. Porque é muito mais fácil quando você tem uma identidade, você ter o poder, porque a identidade é um negócio que você não vai mudar, né? Eu sou negro, eu sou branco, eu sou índio, eu sou do Havaí lá, que nem a Moana. Essa identidade é um negócio que você não tem como mudar, então nunca vai ter fim. Você sempre vai poder falar que você é um injustiçado e não sei o quê. Agora, você por dentro, você pode se transformar e você pode virar uma pessoa melhor. Mas aí dá muito trabalho, né? Então, antes as histórias diziam como as pessoas eram especiais por serem quem elas são. Hoje as pessoas têm necessidades a serem preenchidas pela sociedade ingrata. O Let It Go. Let It Go versus o meu príncipe, My Prince Will Come, né? Um dia o meu príncipe vai vir. E aí, essa história do príncipe a gente vai falar quando entrar no filme em si, no filme do Walt Disney. A Branca de Neve fala de duas coisas importantes. Ela está viva e ela aprende a servir, e a madrasta está querendo ser servida pelo mundo. Então, na Branca de Neve o que você aprende? Seja forte, trabalhe duro e sorria. Sorria, porque mesmo quando você está fazendo uma coisa chata, né? Você precisa sorrir. E ela não fica só esperando o príncipe, ela faz um monte de coisa, ela aprende a lidar com a vida, ela aprende a lidar com os medos, aprende a lidar com aqueles anõezinhos que representam um monte de lado masculino que separados são horríveis, mas quando você junta tudo numa coisa só, vira um homem que seria o príncipe, que é a virtude, aquelas virtudes, aquelas características, na verdade, que não são nem virtudes nem defeitos, que você junta tudo num príncipe, que seria o ideal, né? E que sempre a gente tá falando de ideal aí também. Todo mundo tem defeitos e um dia vai ter. Mas ali a gente tá falando do ideal. E você se transformar e servir com alegria, e você vai encontrar alguém que possa se ligar a isso e vai ser o seu príncipe. Tem aquela história clássica que o pessoal fala, eu nunca encontrei meu príncipe, ou vice-versa, né? O príncipe que não encontra a princesa. Mas você foi a princesa para ser o príncipe, para ter um príncipe, né? Você se transformou nessa princesa, você é uma pessoa virtuosa, ou você só fez bobagem na vida, não quer, é preguiçosa, não tá nem aí para nada, e agora quer um príncipe que te sirva. A questão do serviço é muito importante quando a gente fala, por exemplo, no cristianismo, você precisa servir ao outro. Jesus veio para servir, ele lava os pés dos apóstolos. Quando Deus está dizendo que servir é bom, você tem que lembrar que ele está falando isso para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa assim, servir é bom, mas aí se eu ficar só servindo, eu vou ser um otário, porque todo mundo vai se aproveitar de mim. Não, meu amigo, se todo mundo estiver servindo todo mundo, ninguém se aproveita de ninguém e todo mundo fica feliz, entendeu? Se todo mundo só pensar em si, vai ser uma merda. Então, o melhor dos mundos é quando a gente serve, e a gente serve sem esperar nada em troca. Só que, quando você vai... Por que ela busca o príncipe? Porque ela busca alguém que também vai servir. O que é um homem virtuoso? É um homem que também serve. Não é um homem que pula a cerca, não é um homem que fica com 10 mulheres, chega em casa, a mulher, essa aqui é a mulher para casar e essa aqui é a mulher para... Não é um cara completo, ele tem todas
as características de um homem virtuoso. Então, o filme mostra, por exemplo, que viver a circunstância com um sorriso, tentando se melhorar, tentando fazer as coisas de acordo com as virtudes, vai te fazer mais feliz. E o príncipe, ele nem é um personagem central da trama, ele aparece no começo e no finalzinho ali, ele nem faz a trama andar. Quem faz a trama andar é ela. Então não tem mulher mais empoderada do que a Branca de Neve, meu amigo. Aquelas mulheres choronas lá, tipo Let It Go, elas ficam lá chorandinho e aí tem os poderes, aí consegue bater em homem grande, coisa que não acontece na vida real. E aí a menina olha aquilo ali e fica frustrada porque ela mesmo não consegue bater num marmanjo. As armas, vamos dizer, de uma mulher empoderada são muito mais as da Branca de Neve, que ela consegue ter muito poder com aquilo, do que as armas de uma Mulher Maravilha, que sai na vida real, tem muito menos Mulheres Maravilha que saem batendo em cara maior que ela, do que mulheres virtuosas que conseguem ter uma vida com poder da sua própria vida e da vida que está em torno dela. É muito mais comum ter uma Branca de Neve com esse poder. Outra coisa interessante nesses filmes existe amor à primeira vista. E eu posso provar que existe amor à primeira vista, porque o amor é uma construção. É uma construção. Então, o amor mesmo, você vai construir. Mesmo que você se apaixone, você fique lá, mó tesão, vou ficar, tô completamente apaixonado. Os dois se apaixonaram, vamos supor. Se você não construir o amor, aquela coisa toda não vai servir pra nada. Então, assim, o amor à primeira vista, ele existe porque o amor não é uma coisa que vai acontecer ali e acabou. Ele é todo dia uma construção. Por isso que o castelo, no final, a última cena, a Branca de Neve com o seu príncipe, que seria o homem virtuoso, a Branca de Neve é a mulher virtuosa, e o castelo é um símbolo, não é um símbolo não era uma casinha, é uma construção que os dois vão fazer durante a vida inteira, um lugar seguro, um lugar bonito, um lugar confortável, um lugar que protege as pessoas dos maus, né, do mal que pode vir de fora. Então o castelo é um símbolo muito mais legal. E o príncipe também é o cara que vai proteger aquela moça, né, das situações da vida. E não quer dizer que você vai colocar numa redoma, assim. Hoje em dia as mulheres trabalham, não tem... É uma sociedade que foi construída assim, a gente não tem como ir contra. A minha esposa trabalha, não tem problema nenhum. O problema é quando você constrói tudo a ponto de que a mulher que quer viver a virtude, a vocação maternal, ela não pode. Uma mulher hoje em São Paulo, a não ser que ela case com um milionário, ela não consegue viver a vocação dela. Isso é que é ruim. Não quer dizer que eu quero, ou qualquer um de nós aqui, conservadores, a gente não quer que a mulher... Quer dizer, tem uns malucos que até falam isso, mas a gente não quer que ela fique em casa presa como uma... Não, a gente quer justamente liberdade da sua vocação. Se a vocação for realmente ficar em casa, cuidar das crianças, arrumar a casa. E, cara, isso é um negócio maravilhoso. Essa coisa de falar que isso é menor do que você ir trabalhar, entrar no trem, ficar 5 horas no trem, ficar aguentando esporro de patrão, é de uma idiotice enorme, porque quando você tá ali, você tá nutrindo. A gente até vai falar quando entrar nos 7 anões agora sobre isso. Bom, a individualidade dos anões, né? Cada um tem uma característica masculina e cada um tem uma... Eles não conseguem, lógico, não conseguem pegar tudo. Até na história original eles não têm esses nomes, né? Dunga, Zangado, Feliz, Soneca. Mas o Disney achou achou por bem colocar os nomes nos anõezinhos, o que foi legal, porque deixou cada um com uma característica interessante, Aliás, o filme é meio que centrado nos anões, até por uma questão de animação, né, eles estavam testando muita coisa, esteticamente falando, então tem as danças dos anões, tem coisas assim. Mas, de qualquer jeito, aquelas figuras são... vamos imaginar pensando que na primeira história ela tem 7 anos e depois quando conhece o príncipe deve ter uns 16 mais ou menos, a gente tem que pensar na Branca de Neve como uma espécie de metáfora da puberdade, sabe? A mulher de repente não é mais uma criança, ela precisa crescer. Isso é muito difícil. Ela vai lidar, por exemplo, com os meninos, né? E aí, o Dunga, o Soneca, o Feliz, todos esses são colegas de classe de uma menina de 7 anos. Você pode colocar isso, tá na minha cabeça, tá? Não sei se é isso que quiseram dizer, mas eu fico imaginando isso. É mais ou menos isso. O cara que fica enchendo o saco. O Zangado, que é aquele cara que é meio afim da menina, mas, não tô nem aí, mas é aí. O Soneca, que é o preguiçoso. O Feliz, que é o cara bobo alegre. Até o Dopey, que eles chamam de Dopey em inglês, que é o Dunga aqui, mas a tradução melhor seria estúpido. Ele é um cara
tão estúpido que ele é o mais corajoso. É o primeiro a ver quem é que tá lá, ele é o que... ele tem coragem porque ele é aquela estupidez masculina de fazer as coisas que você fala, não é possível que o cara vai fazer isso. Só que, na verdade, é isso que faz o cara fazer as coisas que fizeram o mundo andar também, né? É muito legal, só que aquilo tá fragmentado entre os anões. Cada homem tem uma característica ali que, se você juntar tudo e elevar essas características, viraria um príncipe, como eu falei. Então, ela começa também a lidar com essas coisas, porque quando ela chega lá, o que ela faz? Ela arruma a casa. Isso é um pecado para as feministas, né? Isso foi o grande... Até uma das coisas do trailer do filme da Branca de Neve novo é que ela não pega uma vassoura para ajudar os coitados. Ela fica lá olhando, os caras são escravos dela. Que é mais ou menos o que elas querem hoje, né? As feministas querem um escravo que faça tudo que ela mande e ela não precisa dar nada em troca. Quando o bonito das relações é quando os dois, né? Realmente é uma troca. Um oferece uma coisa, outro oferece outra e os dois acabam ganhando e crescendo juntos. Tanto é que quando ela chega, ela não simplesmente arruma a casa e fala assim, em troca disso, eu durmo aqui, vocês me dão comida, vocês trabalham, não sei o quê. Não, ela também vai fazer com que os hábitos deles mudem. Ela olha para aquela casa, aliás, isso aconteceu na minha casa também, depois eu vou falar, mas ela olha para aquela casa e fala, isso aqui tá uma bagunça, deixa eu arrumar isso aqui, deixa eu deixar isso aqui com a cara de um lar. Ela transforma uma casa de um monte de marmanjo em um lar. Ela não só faz isso com a coisa física, como ela fala pra eles também, vai tomar banho, vai fazer a barba, vai lavar a mão, vai não sei o quê. Então o que é isso? A mulher civilizando o homem, que é uma coisa universal também. Por que o Branca de Neve é tão adorado, tão gostado pelas pessoas comuns? Porque é universal, exatamente. O homem civiliza a mulher de certa forma. Eu me considero um cara razoavelmente... A mulher civiliza o homem, desculpa, inverti. E eu senti isso na minha casa. Eu sou um cara razoavelmente organizado, tá? Em casa, principalmente. Aqui na produtora a gente às vezes é mais bagunceiro. Mas a minha casa não é aquela casa de solteirão que tinha tudo sujo, bagunçado. Não, era arrumadinho. Minha casa era normal, assim, organizada. Tinha vezes que ficava mais bagunçado, mas tanto é que quando eu conheci minha esposa, ela comentou, falou, até que é arrumadinha, nem parece casa de solteiro. Só que existe uma coisa que é feminina. Ela, quando mudou pra lá, quando a gente se casou, ela transformou a minha casa. Mesmo sendo uma casa organizada, ela não tinha essa coisa feminina, que é transformar num lar. Ela botou uma plantinha ali, um quadrinho ali, uma coisa assim que é muito... Claro que tem homens que fazem isso também, é chato ter que ficar falando essas coisas, mas isso é muito feminino, de você arrumar a coisa e deixar não só um lugar prático, o homem quer a prática, tem um lugar para dormir, quentinho, tem um chuveiro funcionando, beleza. A mulher deixa bonito, gostoso, agradável, aconchegante, a mulher que vai dar o afeto, o abraço, né? E o cara vai chegar lá e dar as condições para que ela faça isso. Então é basicamente isso que ela faz, ela chega e dá uma civilizada naquele bando de marmanjos morando junto, que parecia uma república, e em troca eles também começam a receber o afeto e dar afeto para ela. Até o Zangado tem uma hora que ele dá uma balançada ali e fala, poxa vida. Tanto é que quando ela morre, né, quando ela come a maçã, eles ficam muito mal, eles se chateiam, ficam tristes, até matam por ela depois, quando eles vão atrás da bruxa. Então, esse tipo de coisa que o modernismo e o feminismo tá perdendo. É assim, são dois companheiros, cada um com seu papel, e às vezes isso pode mudar um pouquinho, principalmente nos tempos modernos, mas beleza. É, assim, um pelo outro, tamo aí, tamo junto, entendeu? No filme, olha só que interessante, o Walt Disney ele começa agradecendo a equipe, uma coisa que você não vê muito, né? Mas ele é a primeira coisa do filme. E aí como eu disse, sobre a puberdade, sobre crescer. E a figura da madrasta é a figura da inveja. Por quê? Porque as mulheres mais velhas não virtuosas, porque as virtuosas, tudo bem, a madrasta tem que lembrar que não é uma mulher qualquer, é uma mulher que está... representando uma mulher não virtuosa, que a inveja toma conta dela, a inveja da beleza. Ela não era feia, não era uma mulher feia. Você é feia e a outra é bonita. Não, ela era muito bonita. Inclusive, ela era mais bonita até o dia que apareceu a Branca de Neve. Só que a inveja, ela quer ser tão a mais bonita, a beleza é tão importante para ela, tão mais importante do que qualquer outra coisa, que ela quer matar a outra, que é a beleza inocente. A beleza inocente tem uma beleza que é maior na inocência, né?
Tem uma coisa interessante nessa coisa da beleza inocente. E isso também é mostrado no espelho, né? O espelho é um grande personagem, por quê? Porque o espelho é o que mostra a vaidade da princesa. Ela tá sempre olhando no espelho, ela pergunta pro espelho, ela não pergunta pra, sei lá, pra uma bola de cristal, pra não sei o quê. Ela quer saber, ela olha pra ela mesmo, eu não sou mais tão bonita, eu já estou envelhecendo, já não estou na puberdade, já não estou adolescente. E toda mulher, menina adolescente que começa a crescer, passa por isso de alguma forma. Tem uma outra coisa de inveja de alguém que já está envelhecendo, que vê nisso, vê na vida, na beleza física, algo maior do que as outras belezas que tem na vida, né? E aí isso pode fazer mal para ela. Também tem o fato dela, o príncipe aparecer e foge. Então esse príncipe seria o homem virtuoso. Talvez ali, aí eu tô chutando também, meio que na figura do pai. Ele aparece, mas não vira uma coisa que você tem um relacionamento. É uma coisa que ela viu que existe um príncipe, que isso pode acontecer. E é uma sensação meio nova, porque ela está descobrindo um lado mais do amor, desse amor diferente entre homem e mulher, né? E a pomba ali no começo, bem no começo, quando ela vê o príncipe, é cheio de pomba. Então ela representa pureza, o Espírito Santo é a pomba também, né? Então vai da mão dela para dele. Então é um amor mais puro, completamente, né? A minha leitura foi essa, que ela está descobrindo que existe aquilo. Né? Ela ainda é muito nova para ter uma relação, para ter um amor, mas ela está descobrindo que isso existe. E quando ela vai para a floresta, que é o lugar que é aquela dificuldade de você lidar com as novidades, com a puberdade, com o crescimento, ela percebe que a floresta é muito assustadora, mas ao mesmo tempo também tem coisas lá dentro, os animais, e aí eu sempre acho que animal tem alguma característica a ver com instinto, né? Os animais estão lá para ajudar ela a guiar no caminho. Tem algum instinto ali que diz, isso aqui é assustador, mas não é tão ruim, tá? Dá pra gente entrar por essa floresta e sair depois melhor, né? Mais ou menos isso. E a pureza como uma característica feminina, a ingenuidade, tudo isso que eu já falei, né? Tem algo na delicadeza que expressa uma verdade ali. Por que os animais olham para ela e falam assim, não, você parece uma boa pessoa. Por isso que é feio mulher de sovaco peludo, por exemplo. Não tem não, é óbvio que é feio, porque a mulher, a delicadeza é um valor, é uma coisa que expressa algo que é maior do que o simples sovaco. Que é muito maior, que é o fato de, assim, é alguém que tá ali para te acolher, para cuidar, para te abraçar, para te nutrir, né? Porque a mãe é que dá a nutrição. Então ela está descobrindo dentro dela esse valor, o valor da delicadeza, o valor da beleza, né? E olha só que interessante, quando ela encontra os anões, eles acolhem, né? E aí ela tá lá, antes dela encontrar, ela já vai fazer o trabalho da casa lá para ajudar, e os animais ajudam, né? Só que ali ela tá servindo por amor, ela tá trabalhando por amor, por uma coisa que ela nem sabe direito, nem conhecia os caras, mas existe algo ali que tá elevando ela por algum lugar. Não é a mesma coisa do trabalho que ela fazia, meio que obrigada pra madrasta, porque no começo aparece ela lá, toda maltrapilha, tendo que varrer o chão e fazer o... É o mesmo trabalho, só que o trabalho que ela faz para os anões é um trabalho que tem sentido, e o trabalho que ela fazia para madrasta era um trabalho que ela era obrigada. E olha só que interessante, aquele trabalho que ela era obrigada é muito parecido com o trabalho que a mulher vai fazer porque ela precisa ajudar a pagar as contas, né? Que ela sai de casa para ir pegar um chefe que não a ama, né? A gente está falando aqui de pessoas virtuosas, imagina que o marido dela seja um cara virtuoso. Vai lá para ter que fazer um trabalho para alguém que não ama, é um trabalho mais difícil, a gente tem que fazer com alegria, tem que fazer sorrindo, né, que isso é uma das coisas que o filme mostra também, mas é mais difícil. Quando você faz um trabalho realmente com sentido, com amor, e por isso que a gente fala, mesmo o trabalho, quando você faz no dia a dia, você fazer o trabalho para Deus, fazer o trabalho com algum sentido maior, porque isso vai santificar a sua vida, vai alegrar a sua vida, inclusive, né? Isso também é uma mensagem subliminar ali nesse vídeo que deixa os woke loucos da vida, né? Imagina ter sentido na vida, que absurdo. E ali mostra que ela é muito mais feliz do que qualquer empoderada que tá sempre buscando algo pra lutar e não sei o quê. Eu tenho certeza que o Viveram Felizes para Sempre da Branca de Neve é muito mais feliz do que o Viveram Felizes para Sempre da Let It Go lá. Vocês notaram que eu não sou muito fã da Frozen, mas isso eu posso provar também, porque tem um cara que vai fazer entrevista, né, na praia, lá nos Estados Unidos, e ele busca casais de velhinho, ou velhinhos que já são viúvos e não sei o quê, e você vê, cara, como aquela vida foi preenchida, como aquelas pessoas não têm ressentimentos, elas têm boas lembranças, e quando você pega
uma coisa mais assim, sei lá, como é que eu posso dizer? Alguém que não tem... Eu nem tô falando a questão de ter filho ou não ter filho, mas é uma pessoa que viveu uma vida mais hedonista, mais não sei o quê, mais voltada para pós-modernice. Você vê que tem sempre um tom um pouco mais melancólico, vamos dizer assim, da vida. E que quando você acha que vai acabar ali, ainda é pior ainda, né? Porque aí você morre, acabou. Triste. Existem, inclusive, pesquisas que mostram que as mulheres que têm uma vida mais comunzinha, mais normalzinha, mulheres e homens, são mais felizes, inclusive sexualmente mais felizes, tá? Isso é uma coisa interessante. Várias pesquisas mostram que as mulheres casadas, que têm uma vida assim, a vida sexual delas são mais, elas se satisfazem mais do que as mulheres e os homens que têm um monte de parceiro por aí. Os anões também cantam uma música chamada Não há truque para ficar rico rápido, o que é uma boa coisa também para se falar para criança, né? Não sei por que os woke odeiam tanto. Vai ver que é porque eles querem fazer com que as crianças gostem do tigrinho. Agora entrou essa onda de tigrinho para criança. Então vai ver que é por isso que os woke não gostam dessa coisa. O valor do trabalho, mesmo do trabalho masculino, no caso dos anões, eles vão lá, saem para conseguir preciosidades, ouro e não sei o que, mas tem que trabalhar duro, chegam cansados e blá blá blá. É um filme, cara, muito redondinho nesse sentido. Para criança, só boas mensagens. E aí quando eles voltam a primeira vez e veem que a Branca de Neve tá lá, todo mundo desconfiado, principalmente o Zangado, fala, essas mulheres aí, tá cheio de bruxaria, não sei o que. Ela consegue convencer os caras alimentando, né? Eu vou fazer uma comida, eles falam, opa, comida, então vamos nessa. E é engraçado, a gente brinca sempre daquela coisa, vai ganhar o cara pelo estômago, não sei o quê, mas isso tem uma profundidade muito maior, essa coisa de alimentar, de você nutrir o próximo, é muito profundo. As pessoas não dão valor, principalmente as femininas, ficar lá, só cozinhando pra macho, não sei o quê, só que o fato de você nutrir outra pessoa é um negócio riquíssimo, você está dando a vida praticamente pelo outro, né? E é isso que Jesus faz, e Jesus é chamado também, por exemplo, de pelicano, que é uma das imagens que eu acho mais bonitas, que ele é o pelicano porque o pelicano, ele pega da própria carne, quando não tem comida, ele pega da própria carne e dá para os filhos quando eles estão passando fome. Não tem nada mais profundo de amor ao próximo, de servir ao próximo, do que você nutrir, você alimentar o outro. E aí, no caso de Jesus, espiritualmente, mas no caso das mulheres virtuosas, né, fisicamente, você nutre, e também emotivamente, né, afetivamente. E no caso do homem, também, indo buscar o provento, né, indo buscar trabalhar para chegar com dinheiro, para poder comprar comida. Então, todo esse círculo, essa coisa que se encaixa, não é à toa que virou o normal. É porque isso realmente faz com que um cresça e o outro cresça junto, e os dois cresçam. Por isso que o verdadeiro amor esquece do outro e serve o outro sem ressentimento, só com alegria. Basicamente o que esse filme está dizendo assim, sirva com alegria. Tem hora que ela fala, limpar a casa é chato, mas se eu cantar uma canção vai ser legal, que nem na Mary Poppins tem um pouquinho de açúcar, faz o remédio ficar bom. Basicamente é isso, é você colocar alegria nas pequenas coisas da vida. E é isso que a gente aprende, eu demorei 40 anos para aprender isso, que é uma coisa simples, que Disney já estava falando lá nesse filme. Bom, aí a gente tem a bruxa chegando lá com a maçã, né? Eu já vou chegar no final, porque agora, dali pra frente, tem um monte de danças e coisas assim, que, enfim, tem mais a ver com a parte lúdica do filme. No final, a Rainha Má vira uma velhinha que, na verdade, a gente hoje vê a velhinha como uma coisa ruim, como má, porque a gente se acostumou com a Branca de Neve, culpa da Branca de Neve. Aí ela se disfarça em alguém muito frágil e inofensiva. Então a velhinha ali, ela não representa a bruxa má. Ela é uma pessoa velhinha, minha filhinha, vem aqui. E aí isso também mostra que a inocência tem um lado bom e tem um lado ruim, que é ser enganado, basicamente. E a inocência, você usar o bem, o seu coração bom e aceitar tudo, por isso, não deixa nenhum estranho entrar, não aceita balinha de estranho, que a gente fala para as crianças. Basicamente é isso que o Disney está dizendo aí. Às vezes, numa aparente fragilidade, numa aparente, né, alguém que não vai te fazer mal, tá lá uma pessoa querendo te fazer muito mal. E aí tem o negócio a beleza interior da bruxa, a beleza que na verdade é feiura, se transforma na beleza exterior, que ela fica feia porque ela é feia por dentro, querendo matar uma pessoa que é bonita por fora e por dentro, que também teve um pouco de orgulho ali ao aceitar os presentinhos, que não aparece no filme da Disney, mas a gente já sabe, e
por causa disso, a feiura quer matar a beleza. E a feiura quer matar a beleza é basicamente o wokeísmo. O wokeísmo é isso, é a bruxa querendo matar a Branca de Neve. Por isso que eles odeiam esse filme. Esse filme é a antítese do wokeísmo. É assim, a beleza importa, a inocência importa. Eles não querem tirar a inocência das crianças. A inocência importa, a beleza importa. Isso tudo é virtude, é valor. O wokeísmo é contra justamente isso. Por isso que eles odeiam, por isso que eles têm que refilmar com uma pessoa que não tem as características físicas, não tem as características intelectuais, não tem as características de afeto, não tem nenhuma característica da Branca de Neve. Eles têm que destruir, queimar a Branca de Neve para se transformar numa nova história da nova mulher empoderada que não precisa de príncipes, vive sozinha, cheia de gato e chorando até morrer. Que é isso que vai acabar acontecendo, ela cheia de vinho e... enfim, que é diferente de alguém ter isso como escolha, mas você ter isso como, olha, isso é uma virtude a se seguir, é diferente. Então, o que o wokeísmo quer é transformar uma coisa que não é virtude em virtude. Você vê os concursos de Miss, eles querem matar a beleza. Por quê? Não é porque a menina é da cor X ou da cor Y, ou porque ela é homem, sim, né? Não, aí a gente já passa do limite. Não tem que ser homem de jeito nenhum, nem que seja o homem mais bonito do mundo, né? Mas enfim, o caso de qualquer coisa... tem que ser bonito, a Miss tem que ser bonita, para isso, uma das características, né? Tem que ler O Pequeno Príncipe, parece também. Mas o que eles querem destruir é isso. Não existe bonito. Bonito é o que tá é a sua identidade, bonito é o que tá na sua cabeça, o bonito é o que tá... Não, existe uma beleza objetiva, e se você matar a beleza, você é a Rainha Má que tem inveja, olha bem, que tem inveja das virtudes, das coisas virtuosas. Bom, achei que não ia ter muita coisa para dizer no final, tem um monte de coisa, eu vou até deixar algumas para vocês descobrirem por aí, mas eu quero terminar com algumas reflexões sobre o que o mundo de hoje faz com o feminino, né? Bom, aí quando ela come a maçã, ela morre, sem morrer, né? Mas ela dorme, como a Bela Adormecida, e aí também é uma questão da puberdade, né? E aí de repente ela vai virar como mulher, só que ela precisa para si mesma, para renascer para uma nova vida. Onde será que eu já ouvi isso? Também Jesus Cristo, morrer para si mesmo, né? Você tem que deixar de ser você e ser mais Cristo, né, no caso. Mas você vai ter que morrer de alguma forma para nascer um outro você, um você mais completo, um você mais maduro, né? No caso da Branca de Neve. Seria isso. E aí, numa visão até cristã, o príncipe pode ser, depois que ela optou pelo pecado, né, a queda, o príncipe vai salvar ela para o reino dos céus, né, que seria o castelo. Também podemos ter essa leitura, né? Ela foi pelo orgulho, acabou na maçã, perdeu a vida, ela morreu, mas aí Cristo ressuscitou como o homem ali que chega como príncipe, né? E que leva ela, inclusive, no cavalo. Isso é outra coisa bonita, uns detalhes, né? O príncipe, quando vai levar ela pro castelo, ele sai do cavalo, ele tira seu próprio conforto, seu protagonismo e deixa ela em cima do cavalo e ele carrega ela pelo cavalo, porque é isso mesmo, é se doar pro outro, né? Então essa coisa de que, o machismo acaba com a mulher, muito pelo contrário, o cara tá lá. E aí ela descobre, voltando já para uma coisa mais mundana, quando ela encontra o príncipe, ela descobre o Eros também, o amor romântico, o amor de um homem que vai cuidar dela. Ela fala em casamento, no filme mesmo fala em casamento, olha só que coisa incrível. Ou seja, ela cresceu, ela virou uma moça e agora ela tem outros desafios pela frente, né? Mas aquele negócio, porque o Felizes para Sempre, só um idiota acha que ali daquele dia em diante ela está feliz, não sei o quê. Não, aquela questão dela de crescer, de sair, de ser uma criança para virar uma mulher, acabou ali para sempre ela vai ser uma mulher, ela não vai voltar a ser criança. Então, o Felizes para Sempre é o fim de um ciclo, e aí, mais pra frente agora, tem os outros desafios da vida, né, que nunca param. Bom, o filme novo, vamos falar do filme novo. No trailer, quando eu vi o trailer, me lembrou Scary Mary. Scary Mary pegaram a história da Mary Poppins e fizeram como se fosse uma história de terror. Então todo filme moderno tem que ser assim, o que será que vai acontecer? Como se a gente não soubesse a história da Branca de Neve. Se bem que
A Branca de Neve Woke deve ser um filme de terror mesmo. Teve toda a polêmica com a Rachel Zegler, que eu não vou entrar aqui, porque vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes, tem 1 trilhão de vídeos falando sobre isso. Ela realmente não entendeu a proposta, pelo jeito, falou um monte de bobagem, e ela não gosta da Branca de Neve, ela não gosta daquela mulher virtuosa que a gente estava falando, ela quer ser outra mulher, então não entendo por que botaram ela ali. Quer dizer, eu entendo, porque a Disney também não é mais a Disney, e enfim, elas querem transformar o mundo. Só que elas querem transformar o mundo para um mundo sem o feminino e sem o masculino, na verdade. Quem ganha com esse mundo delas é o homem sem virtude, é o homem que quer pegar um monte de mulher, revolução sexual, sair e depois né? Não precisa criar filho, não precisa... Quem que ganha com isso? Quem que ganha com esse mundo? É o homem canalha, não é nem o homem bom, nem a mulher boa. Como eu falei num vertical recente aqui no Estúdio Quinto Elemento, procura lá no Instagram, que eu falo sobre a questão das mulheres e dos homens se conhecendo hoje, às vezes a mulher com um filho, às vezes o homem com medo de ser processado, e tudo isso faz com que as pessoas desconfiem muito dos outros, e realmente tem muito filho da mãe por aí, tanto homem quanto mulher, e aí os virtuosos acabam ficando sozinhos, e aí vitória do wokeísmo, né? Isso é uma pena. Então, o mundo que não olha para as virtudes femininas, como a beleza, a maternidade, o próprio casamento entre um homem e uma mulher, esse companheirismo, é um mundo que está fadado à infelicidade, à tristeza e ao caos, né? Que é o que a gente está vendo, infelizmente. Espero que a gente consiga retomar isso, que as meninas consigam ver que os homens não são inimigos e vice-versa, os homens consigam ver que as mulheres não são inimigas e que podem ser pessoas que só fazem você crescer um ao outro com amor, né? No final, o segredo, apesar dessa palavra ter sido tão vilipendiada, o segredo é o amor, mas é aquele amor de verdade, aquele amor que você se diminui para servir. Então, é isso aí. Eu vou terminar dessa vez sem o Você Sabia, porque esse filme já tem um monte de curiosidade que todo mundo já sabe. Eu vou terminar com a carta de Paulo aos Efésios. E ela fala sobre isso, sobre os homens e mulheres. E preste atenção, porque não só as mulheres têm deveres, os homens também, tá? Maridos, preste atenção, eles também têm deveres. Então, vamos lá. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. E aí, eu não preciso explicar para quem já sabe, mas é uma das partes mais mal interpretadas da Bíblia. Submissa significa que você tem uma missão ao lado dessa pessoa, você tem uma mesma missão de crescerem, aqui no caso, junto com Jesus Cristo. Mulheres, sejam solícitas em tudo pelos seus maridos, ok? Agora, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ou seja, marido, você também tem que se doar à sua mulher. Essa história não tem história de vencedor. Quem vence aqui é quem se doa mais, é quem ama mais, é quem dá mais ao próximo, né? Quem serve. Continuando, ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo faz com sua igreja. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Sacou? Uma só carne. São uma pessoa só e um servindo ao outro. Graças a Deus. E vocês deixam de ser bobo, de ficar aí pulando de galho em galho, e casem-se, e amem-se, e enfim, vão assistir Branca de Neve, não o novo, o antigo. E eu vejo vocês no próximo Cine Quinto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.